Olá, queridos, tudo bem? Iluminação diferente, ângulo diferente só para esse vídeo, até para ser um pouco mais intimista. Estou gravando com o celular para já subir no YouTube. Bom, tá no título, não vou me estender, não vou fazer nenhum tipo de cliffhanger ao estilo Breaking Bad, de acabar o vídeo eu falo, não, depois no próximo episódio eu falo. Já expliquei isso em outros vídeos, especialmente para os membros, mas essa é a primeira vez que eu centralizo esse tipo de comunicação e eu faço isso porque a temporada da MLB começou oficialmente hoje de manhã, com uma derrota dos Cubs, obviamente. Óbvio. E é até irônico porque minha primeira transmissão foi um jogo dos Cubs. Eu espero não me emocionar, não chorar, mas vamos lá. Eu já respondi pontualmente algumas pessoas que perguntaram em Premiere, em comentários aqui no canal. Eu já no meio do ano passado tinha decidido não fazer mais vídeos de MLB aqui, como eu já tinha feito antes com a Fórmula 1 para centralizar com vídeos de NFL. E o principal motivo, o primeiro motivo é porque a idade está cobrando. Não tenho obviamente 50 anos, mas eu não tenho mais o mesmo pique que eu tinha quando eu tinha 25, 26 anos, que eu conseguia de boa trabalhar 12 horas por dia e estava tudo certo. Então, por exemplo, em abril era manhã vendo tape de jogador pro draft, tarde fazendo vídeo e muitas vezes à noite indo para a ESPN para fazer uma transmissão de beisebol às 8 que acabava às 11h30. Então eu começava a trabalhar 9 horas da manhã, 9h30, 9h15 e chegava em casa às 11h30 e depois de uma transmissão é simplesmente impossível você conseguir deitar na cama e dormir em 10 minutos. Eu ia dormir tipo 1h da manhã, 1h30, aí acordava 9 horas no dia seguinte, cansado, mesmo dormindo 8 horas porque a carga mental é muito grande. E chegou um ponto que ficou muito complicado para mim continuar fazendo isso. Ficou muito complicado continuar sendo pai do Chris, tendo 2 empregos, vamos dizer assim. E isso encavalava muito forte em setembro e outubro. Eu comecei a sentir isso em setembro, no ano passado, com um jogo aqui no Brasil da NFL, que tomou uma semana inteira minha. Comecei a sentir ainda mais porque eu sei, e ninguém tem a obrigação de acompanhar tudo que eu faço, mas eu comecei um novo projeto, um programa de entrevistas junto com a KTO Além das Linhas, um novo programa na ESPN, no NFL Playbook, e que dá muito trabalho para fazer, parece que não, né? Mas eu tenho que ficar vendo o jogo inteiro, muitas vezes, na câmera Alternate para caçar um lance que eu quero. Então, às vezes eu gasto 3, 4 horas de um dia para separar o tape. E começou a ficar impossível conciliar tudo. Mas isso, de verdade, começou quando eu parei de cobrir a Fórmula 1 aqui no canal. Quando deixou de ser um trabalho. O primeiro esporte que eu me apaixonei foi a Fórmula 1, 96/97, por assistir as corridas com meu pai. E acho que até um pouco antes de realmente me apaixonar pelo São Paulo, né? Que eu até fiz um story esses dias que o Denilson agora está na KTO, o primeiro jogo que eu vejo de São Paulo é no Campeonato Paulista de 97. Mas um pouco antes eu tenho um pouco de memória da Fórmula 1. E a partir do momento que eu parei de fazer os vídeos de Fórmula 1 aqui, porque eu queria ter domingos de folga, que eu não tenho de setembro a fevereiro, eu me reconectei ainda mais com a Fórmula 1, podendo assistir como fã. Às vezes não é tão agradável, né? Por exemplo, você torcer para um piloto que está na Ferrari. Não é uma experiência que eu recomendo, né? Mas enfim. Mas esse sentimento de talvez me aposentar do beisebol começou em maio do ano passado, quando eu fui para Nova York. E vi jogos dos Yankees, fui para Boston, vi jogos dos Red Sox, vi jogo dos Mets, vi jogo dos Yankees, vi jogo dos Red Sox. E o sentimento de poder simplesmente desligar e não ficar precisando analisar o jogo, não precisar saber todos os arremessos do cara que está entrando, e saber se o bullpen está descansado ou não, só sentir o jogo, apreciar o jogo. Assim como com a Fórmula 1 eu comecei a sentir mais de não precisar saber como que está o duto do freio da McLaren ou o mini DRS que eles estão usando, porque quando você trabalha com isso você é obrigado a saber essas coisas, é o mínimo, né, que você tem que saber. Então poder ter essa experiência como fã foi muito importante para mim e ressignificou muita coisa. Estar nesses jogos no Yankee Stadium, no Citi Field e no Fenway. E eu não sabia que eu sentia falta disso. Definitivamente eu não sabia. E aí voltar para o Brasil e voltar a fazer as transmissões da MLB foi esquisito. Porque eu senti que ser apenas fã estava sendo mais legal na MLB. Na NFL eu não tenho esse sentimento, mas na MLB e na Fórmula 1 eu tive esse sentimento. E aí foi um processo que foi acontecendo, Além das Linhas começou em agosto, veio o jogo da NFL no Brasil em setembro, eu acabei
preservação física, pedindo para sair da escala do beisebol algumas vezes na ESPN, e eu gostaria de agradecer, inclusive, a ESPN por ter permitido isso. E aí eu me reconectei com o beisebol dessa maneira, como fã. Então, deixando muito claro, eu não estou me aposentando da MLB porque eu deixei de gostar do beisebol. Assim como eu não deixei de gostar de Fórmula 1, tem um monte de coisa de Fórmula 1 no cenário, assim como tem de beisebol também. E de beisebol um pouco menos porque é mais difícil de encontrar no Brasil, né? Claro. E aí eu fui amadurecendo essa ideia em outubro, e eu preciso ser sincero com vocês, eu também pedi para fazer menos transmissões dos playoffs. E aí eu fui pensando que chegou um ponto da minha vida que eu preciso descansar também um pouco. Que eu acho que a vida não é só trabalhar, a vida, por mais que você trabalhe com o que você ame, e no meu caso eu tenho essa bênção, a vida não é só trabalhar, a vida também é família, a vida também é lazer, a vida também é passar tempo com as pessoas que você ama. E muitas vezes isso era difícil, especialmente por conta de transmissões mais longas, especialmente por transmissões à noite. Então muitos dias eu acabava não vendo minha noiva porque ela saía de manhã para trabalhar, e quando ela estava chegando eu já tinha saído para fazer transmissão. E eu passei a ressignificar muitas coisas nesse aspecto. Então por isso eu tomei essa decisão. Em fevereiro agora eu renovei meu contrato com a ESPN e a gente conversou, e eles foram extremamente solícitos nesse aspecto de que eu não comentasse mais a MLB, e já não estava mais fazendo conteúdos, né? Foi uma decisão que eu tomei no final do ano passado, mas eu não faço parte mais da equipe de transmissão de MLB a partir deste ano. Por isso vocês não me viram aí no Spring Training, por isso vocês não me verão ao longo do ano. Isso não significa, deixando muito claro para que não tenha outra interpretação, que eu saí da ESPN. Eu literalmente estava no League na segunda-feira agora, continuo na cobertura da NFL, tem o draft ainda, tem a NFL voltando em setembro, em agosto tem a pré-temporada. E, bom, basicamente é isso, para arredondar. Eu tomei essa decisão porque eu senti que eu precisava de mais tempo com a minha família, precisava viver de novo o beisebol como fã, como eu voltei a viver a Fórmula 1, de uma maneira mais casual, e que eu não precisasse o ano todo, em vários dias, ter que me dobrar em 2, às vezes em 3. E, ao mesmo tempo, outro momento que acabou me marcando foi assistir o documentário da Globoplay, ou do Globoplay, enfim, sobre o Jô. E eu me conectei e lógico, eu não sou o Jô, nem perto disso. Olha a Maquita, que beleza, não tô com o microfone aqui, vocês vão ver a Maquita. E quando o Jô vai para o SBT com o projeto de fazer um programa de entrevista, um talk show, o Jô Soares 11h30, ele vai também fazendo um programa de humor, que foi o que ele fez uns 20 anos antes de ir para o SBT. E ele faz uma temporada do Veja o Gordo, que era o Vivo Gordo da Globo, mas vai para o SBT e faz o Veja o Gordo, e aquilo não fazia mais tanto sentido para ele. E ele foca no programa de entrevista, que é o que eu estou fazendo também, porque é algo que, em termos de agenda, faz muito mais sentido, porque as gravações são de dia, em termos de novo projeto, em termos de uma nova perspectiva, também faz mais sentido para mim, de um novo sonho, de uma nova carreira. E eu acho que Além das Linhas está indo muito bem, graças a Deus. A gente está com 20 episódios, vários deles passando aí de 50 mil views. Frequentemente a gente está no top 5 de esportes no Spotify. Então eu estou me sentindo muito vivo, muito alegre de fazer esse projeto. E não daria para acomodar tudo. Então, por todo esse panorama, eu decidi me aposentar da MLB. Mas eu decidi me aposentar da MLB também porque, para ser muito sincero, no final da temporada, setembro, um pouco outubro, eu não estava com a mesma pujança, com o mesmo tesão de comentar o jogo do que eu tinha quando eu comecei em 2017, em 2018. E eu acho que é mais honesto, é melhor eu decidir focar em outras coisas do que fazer no piloto automático. A partir do momento que eu rasgo o meu diploma em Direito, que eu não fui buscar, inclusive, tá lá na USP ainda, tem que buscar. A partir do momento que eu faço isso, eu fiz porque eu quis trabalhar com coisas que eu amasse mais. E eu fiz porque eu não queria fazer coisas no piloto automático, que é o que eu me sentia muitas vezes. Né? Pode ser que mude um dia, pode ser que um belo dia eu chegue à conclusão que eu não quero mais ser comentarista de NFL, que eu não quero mais ser apresentador de programa de entrevista, que eu não quero mais ser agitador cultural e que eu quero trabalhar com direito. Eu não sei, pode ser. Mas na faculdade eu não tinha essa conexão que eu tenho com os esportes. Então,
antes que fique desgastado, antes que o público olhe e fale, putz, o Kurt tá vagabundo, não tá fazendo transmissão 110%, antes que eu sinta, olhando para a tela, falando eu não quero estar aqui, eu tomei essa decisão. Eu me aposento com gasolina no tanque, vamos dizer assim. Ano passado eu até cheguei a pensar, putz, eu vou fazer uma Last Dance. Eu vou até anunciar que vai ser minha última temporada, mas vai ser uma Last Dance. Mas eu prefiro que não seja assim. Eu prefiro parar e eu prefiro fazer o que eu faço muito, que é abastecer antes de chegar na reserva do tanque. Antes de acender a luzinha do painel do carro, eu abasteço o meu carro. E eu pretendo fazer a mesma coisa. Eu ainda tenho gasolina do tanque. Eu ainda poderia comentar mais uma temporada, bem, no meu padrão, na minha análise. Mas eu decidi parar antes. Então, já são 10 minutos. Eu espero que vocês tenham entendido. Não vai ter mais conteúdo de MLB aqui no canal, como já não estava tendo. Também não vai ter nas minhas redes sociais. Não vou voltar com a Fórmula 1 por conta disso. Eu vou focar na NFL. Até porque a NFL pede isso agora, nesse momento, com mais um jogo no Brasil. E eu vou ter mais tempo para estudar ainda mais para o draft, fazer mais lives, fazer mais documentários, que eu já estou trabalhando em roteiros. E é isso, eu espero que a Makita não tenha atrapalhado o áudio. Quando eu terminei minhas transmissões, todas as vezes, basicamente, não desde 2017, porque eu não falava isso naquela época, mas quando eu terminei com fizemos todo o estrago que podíamos, é algo verdadeiro. Por mais que eu seja perfeccionista, que eu não estivesse satisfeito 100% com as transmissões, esse era o sentimento que eu tinha. Eu entreguei sempre tudo que eu podia. Então, sei que é uma decisão que algumas pessoas vão ficar chateadas, como já vi que ficaram em alguns comentários aqui, mas é uma decisão que, acima de tudo, eu busco minha felicidade e um trabalho bem feito. Acima de tudo. O 110%. Continuar fazendo todo esse trabalho que eu possa fazer. Tá bom? Obrigado. Boa temporada para todos nós. Vou seguir acompanhando os Cubs, vou seguir acompanhando os Yankees, que é um time que eu tenho uma simpatia, por ter ido ao Yankee Stadium e tudo mais. E é isso. Beijo. Obrigado pela audiência. Obrigado pela confiança nesses 8 anos. E seguimos com a NFL e seguimos com a Além da Licença. Até a próxima.